Então, vamos nós, né? A tese e a construção dos argumentos. Mas, para começo de conversa, eu tenho que pensar, o que é tese? Né? Qual é a função da tese? Como é que eu identifico a tese? A gente sabe que tese vem do grego tesis, que significa proposição, discussão, ou seja, é a sua opinião com relação ao tema, ao problema apresentado. É o seu ponto de vista, é a apresentação de pontos de vista sobre o problema apresentado. E aí você pode fazer de várias formas, né? Você pode fazer de forma de declaração afirmativa ou negativa. Quando você tem a tese, você tem o seu percurso argumentativo. Você consegue construir um projeto de texto a partir dele. Lembrando que a tese ela deve aparecer na introdução, pessoal. Certo? A introdução ela cumpre duas funções, que é, primeira, apresentar o tema. Nada de botar o tema lá no segundo, terceiro parágrafo. Bota ele já no primeiro. E apresentar a tese. Apresentar o tema e indicar a tese são as funções da introdução. Deve vir logo, certo? E o leitor deve saber que dentro da sua introdução, como você vai seguir o seu texto. A partir dela, você consegue identificar. Para a gente treinar, eu trouxe aqui o tema de 2019. Um tema que assustou quem fez o Enem nos primeiros momentos, mas depois a gente pôde ver que dava para discorrer tranquilamente. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí eu trouxe um modelo de introdução, né? De você pensar, se questionar quais são os problemas dentro desse processo de democratização do cinema. Essa é uma redação que está lá no G1 de Fortaleza, uma redação nota 1000. Vamos ver a introdução. No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino, a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Eita, Elisângela, ele escreveu tudo isso num parágrafo só, certo? No parágrafo de introdução. A gente percebe o caminho que ele vai tomar. Ele vai falar do acesso à cultura a todos os brasileiros e de como muitos cidadãos não usufruem desse acesso, né? Porque se vê por aí que grande parcela social nunca foi ao cinema e que isso se torna um cenário comprometedor. Então, ele vai falar sobre esses aspectos no segundo e no terceiro parágrafo. Para, no último parágrafo, ele concluir e indicar a solução do problema, né? Que ele já indica aqui, ele já dá uma luzinha. Que ele diz que são ações mais eficazes que assegurem a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Como que ele vai construir esses argumentos, Elisângela? Aí tem duas formas. Lá no livro de vocês, na página 289, 290, mostra dois tipos de construção de argumento, que é o raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo. Mas como assim, Elisângela? Eu vou falar de raciocínio? Sim, para você construir argumento, você tem que raciocinar, você tem que pensar. A gente faz isso, pessoal, naturalmente. Porém, para a escrita do texto, né, eu tenho que organizar o meu pensamento. E ele pode ser organizado de forma dedutiva ou de forma indutiva. O raciocínio dedutivo é quando eu parto da conclusão para chegar aos dados. E o raciocínio indutivo é quando eu parto dos dados
para chegar à conclusão. Ora, vamos pensar aqui. Se eu parto do geral para o específico, eu estou fazendo o dedutivo. Se eu parto do específico para o geral, eu estou fazendo o indutivo. E aquela introdução que eu trouxe para vocês, essa aqui, o que ela nos mostra? Que ele fez de forma dedutiva ou indutiva? A gente percebe que ele já traz uma conclusão aqui. Ele já diz, né, com todas as letras, que a população não tem esse acesso. Então, ele já parte da conclusão. E aí, depois, no segundo e no terceiro parágrafo, é que ele vai falar os detalhes, os dados, vai apresentar os dados para confirmar aquela conclusão. Então, ele está exercendo aí o raciocínio dedutivo. Mas você poderia fazer ao contrário, tá bom? Para a gente treinar, é só um treino, né? Não é para você fazer no caderno e mostrar e tal, é só um treino. Vamos ver isso aqui. Médias normalmente mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. Esse método de raciocínio aqui é dedutivo ou indutivo? Tem que pensar, né? Se eu tenho um raciocínio que já confirma um dado, já conclui, ele diz que a média mais esconde do que revela. É a conclusão dele. E depois ele pormenoriza. Então, ele está fazendo aqui o raciocínio dedutivo. Ok? Vamos ver outra. Eu não sou literato. Detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles no tempo em que estive na redação do Globo foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São, em geral, de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas de receitas, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Curvados aos fortes e às ideias vencedoras e antigas, adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo critério de beleza. Do nosso querido Lima Barreto, né? Autor também dos Brusundangas que vocês leram para fazer o leiturário. No trecho, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar, se refere a qual método de argumentação? Fatos detalhados para depois generalizar. Detalho, depois generalizo. É o indutivo, ok? Então, vocês podem escolher um dos dois aí. Existem vários outros métodos que a gente vai ver. Esses aí foi só para a gente treinar, tá bom? Quando a gente treina, esses métodos, eles ficam naturais, eles vão saindo. Você também não vai dizer, hoje eu vou usar o dedutivo. Não, vou usar o indutivo. Mas é só para você conhecer como funciona o raciocínio da argumentação. Ok? Então, lá no grupo, eu quero que vocês comentem para mim sobre as diferenças de raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo. E a função da introdução para a exposição da tese. Beleza? Aguardo vocês no grupo. Beijão!